Vamos ler em Daniel. Abra comigo a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 5. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 5, o versículo de número 13. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 5, versículo de número 13. Eu peço a atenção dos irmãos, os jovens, a todos, toda a igreja, para que nós possamos entender a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. E falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Só até aqui. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento eu louvo o teu nome, e engrandeço o teu nome, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, ó Deus, por nossas vidas. Ó Pai, nós te pedimos nesse momento, que a tua graça, meu Pai, esteja sobre nós, ó Pai, que nós possamos entender a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca em nosso coração com a tua palavra, que ela venha penetrar, Senhor Deus, e gerar frutos em nossa vida, para a glória do teu nome. Amém. Esta mensagem, ela surgiu de uma conversa, na casa do evangelista Wellington. Há uma semana atrás, não sei se ele lembra, nós estivemos na casa dele, eu, o pastor Marquinhos e o pastor Paulinho, em uma conversa sobre a palavra de Deus. Ali não foi um debate, como muitos fazem da palavra de Deus, e que não edifica, não traz crescimento a ninguém. Mas foi uma conversa simples, mas que nos edificou. E eu saí de lá pensando, nós falamos bastante sobre a escatologia de Daniel e outras coisas. Eu resolvi, então, naquele dia e naquela semana, fazer uma releitura, estudar um pouco sobre o livro de Daniel, mais uma vez. E esta mensagem surgiu assim. E eu quero trazer nisso um exemplo para a juventude e para toda a igreja. Porque hoje eu vejo que muitas vezes nós perdemos o nosso tempo, nossas conversas, falando de muitas coisas que não edificam. Nossas conversas, nossas amizades, muitas vezes conversamos de várias coisas. Eu sei que falar sobre esporte não é pecado, falar sobre moda, conversar sobre essas coisas não é pecado. Vejo que muita gente gosta de falar sobre novela e outras coisas. Mas falamos tanto dessas coisas e esquecemos de falar da palavra de Deus, de falar de Deus em nossas conversas. Eu, não sei se os irmãos sabem, mas eu me converti em 2004, aqui em Recreio. Em 2005, eu comecei a minha jornada no futebol. Eu saí de Recreio, novo, e fui em busca de um sonho. De 2005 a 2011, eu passei por diversos clubes de futebol profissionais. Passei pelo Tigres do Brasil, Vasco da Gama, Castelo, Capixaba, Joseense, tudo em Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, rodei isso tudo. E nesse período, é um período que eu queria aprender da palavra de Deus. E aonde eu estava, eu visitava uma igreja, eu congregava em uma igreja, e sempre que eu tinha oportunidade eu vinha para Recreio, e aqui também eu congregava, em Recreio. Mas, nesse período, eu tinha os meus momentos particulares com Deus, e era raras vezes que eu tinha um encontro, eu tinha uma amizade, que eu podia conversar muito tempo, falar da palavra de Deus. E então passa um tempo, e aí eu fui jogar nesse último clube que eu joguei profissionalmente, o Barra da Tijuca. Fiquei lá por 3 anos. E nesse lugar, as coisas mudaram para mim. Porque nesse lugar eu tive amigos diferentes do que eu tinha antes, quando eu cresci no Evangelho. Eram amigos que falavam e tinham prazer de falar da palavra de Deus. E eu tive a oportunidade de morar com um amigo desse lá da minha igreja, e eu lembro que no café da manhã nós já falávamos da palavra de Deus.
Eu lembro que nós íamos almoçar, falávamos da palavra de Deus. Quando eu ia treinar, nós estávamos falando da palavra de Deus. Quando eu voltava, nós jantando, todo momento, nós escutávamos a palavra de Deus. E esse período foi um período que eu mais cresci no conhecimento, na graça, que eu conheci mais o meu Deus. Porque a todo momento eu estava ligado, falando e conversando dos assuntos primordiais da palavra de Deus. E é nesse período que eu vejo que foi um crescimento para a minha vida. E eu trago esse exemplo para a juventude, porque nós muitas vezes perdemos esse privilégio de conversar e falar do amor de Deus. Um amor que é insondável. Só quem já sentiu esse amor, só quem já sentiu o abraço de Deus em sua vida, quando a sua alma estava desesperada, sozinha, sabe o que é esse amor de Deus. Eu senti isso na minha vida, esse amor, quando eu estava me sentindo perdido, quando eu olhei para a palavra de Deus e ela me revelou que eu era um pecador, que eu era um miserável e que eu precisava e carecia da glória de Deus. Isto me fez me aproximar dele, porque eu me aproximei deste amor maravilhoso. Só quem conhece esse amor, só quem sentiu esse amor em sua vida, sabe do que eu estou falando e sabe como é bom falar o tempo todo desse amor. Então, antes de nós entrarmos na mensagem, eu quero fazer mais uma reflexão. João capítulo 14, a Bíblia menciona que um discípulo, Filipe, não é o Filipe da Carla, é o Filipe discípulo, ele fez uma pergunta para Jesus. Qual foi a pergunta? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. É uma pergunta que todos nós sabemos que foi uma pergunta sem discernimento. Esse discípulo, Filipe, não teve discernimento, ele não reconheceu que Jesus e o Pai eram um. Ele não tinha entendido isso. Ele não tinha discernido isso. Nós sabemos disso. Mas esta pergunta, ela também soa de uma forma diferente, no aspecto que esse discípulo, Filipe, a sua pergunta nos mostra que ele não estava desejando nenhum milagre, ele não estava desejando nenhuma operação de maravilhas de Deus, ele não estava esperando de Deus nenhuma prosperidade de Jesus, ele não queria, não estava esperando isso, mas ele desejava o quê? Ver o Pai. O desejo desse discípulo era ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, isto me basta, o desejo, o foco dele, a visão dele era essa, de ver o Pai. Isso é o que nós vamos falar aqui hoje, nesse texto de Daniel. Esse livro de Daniel. Porque o livro de Daniel nos mostra um jovem que foi fiel a Deus, que se consagrou a Deus, que dedicou a sua vida a Deus, sem se importar com o que Deus poderia fazer para ele. Sem se importar com o que Deus poderia dar para ele. Ele não se importava com nada disso. O que ele desejava era se consagrar a Deus e ser fiel a Deus. Então, nós começamos a mensagem e eu preciso voltar um pouco para nós entendermos ela. A mensagem de Daniel, ela começa, vamos falar de Abraão, rapidamente. Abraão que foi chamado por Deus. E de sua descendência, da descendência de Abraão, Deus fez um povo. Esse povo, ele passou 400 anos no Egito. E Deus, depois, livrou esse povo, porque esse povo estava como cativo, estava escravizado no Egito. E Deus conseguiu libertar esse povo com o seu poder. E Deus leva o povo para a terra prometida, a terra de Canaã. E lá eles passam um período dos juízes, passa o período da monarquia de Saul, Davi e Salomão. E depois que Salomão morre, o seu filho Roboão entra no trono, assume o trono. E ele não seguiu o caminho do seu avô Davi e nem do seu pai Salomão. E ele pecou e transgrediu. E é dele, nesse reinado, que houve a divisão das tribos, das 12 tribos de Israel.
10 tribos ficou conhecida como a tribo do norte, e 2 tribos conhecidas como a tribo do sul, de Judá. A Bíblia nos mostra que essa tribo do norte, esse reino do norte, foi levado cativo em 722 a.C. pela Síria. E em 586, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. E então, é nesse período que acontece esse momento dessa história de Daniel. O povo foi levado cativo. Mas para que nós possamos entender o livro de Daniel, ele nos mostra, do capítulo 1 ao capítulo 6, é uma narrativa histórica. E do capítulo 7 ao capítulo 12 você vai ver muitos momentos escatológicos, revelações que Deus deu a Daniel. Mas eu quero me deter somente nesse capítulo 1 até o capítulo 6. Por quê? É uma história linda que nós podemos tirar como aprendizado da vida de Daniel. Primeiro, eu preciso entender qual aspecto, o que estava acontecendo, antecedeu esse período de Daniel. Qual era o reinado ali? É de Joaquim. Joaquim, filho de Josias. Josias foi um rei que trouxe a reforma para o povo de Judá. É um rei que, quando ele ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes e se arrependeu. E ele foi um rei muito bom para Israel. Mas o seu filho, Joaquim, diferente disso, Joaquim, quando ele ouve a palavra de Deus, em vez de ele rasgar as suas vestes e se arrepender, ele fez diferente. Ele pegou o rolo, rasgou o rolo e queimou o rolo. Joaquim, além de ser assim, de ser um homem que não dava crédito à palavra de Deus, ele foi um assassino, ele matou Urias. E nós vemos então a situação política que estava se encontrando Judá. E em volta de Judá havia também uns problemas. O Egito estava batalhando com a Síria. E aí que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, vê essas duas maiores potências se gladiando, enfurecida uma com a outra. Mas eles, de tanto se batalharem, eles cansaram. E é nesse momento que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele aproveita o momento e destrói essas duas grandes potências e se torna o governo principal naquele momento. Um forte e poderoso governo. E então, esse é o momento. E a espiritualidade de Israel, que antecedeu esse momento, nos mostra que os filhos de Josias não amavam e nem temiam a Deus. Os sacerdotes e os profetas tinham se corrompido. E os profetas verdadeiros de Deus foram perseguidos, foram presos e foram mortos. E a confiança do povo de Israel, do povo do Judá nesta época, era a confiança no templo. Jeremias, no capítulo 7, mostra que esses homens, eles confiavam na grandeza do templo, no poder do templo e na religiosidade. Eles se preocupavam com isso, em cerimônias, mas não se preocupavam com a sua vida. E achavam que só de ir ao templo, só de estar fazendo os rituais, eles seriam aprovados por Deus. E então, esse povo, nesse período, eles caíram. Deus entrega esse povo de Judá para o rei da Babilônia, para que o rei da Babilônia castigasse o povo de Judá. Mas ali é Deus corrigindo o seu povo. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Como o pai que ama o filho, assim Ele corrige, Deus também fazia isso. Faz isso. E Ele corrigiu o seu povo, enviando o povo para o cativeiro.
ficaram 70 anos naquele cativeiro da Babilônia. E então, ali, Daniel, como nós olharmos o capítulo 1, Daniel, um jovem, de 16 para 18 anos. Pode ser, quem tem 16, 18 anos aqui? Há 18 anos aqui? Rogério, Wellington. Daniel tinha mais ou menos a idade de vocês, quando ele foi levado cativo. Eu vejo na Bíblia grandes homens de Deus que foram fiéis nessa idade. Davi, José, foram exemplos de fidelidade a Deus nesta idade. Neste período, Nabucodonosor entra na Babilônia. Ele entra em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele leva cativo os jovens, os homens mais moços, mais bonitos, mais inteligentes. No ano de 606 ele levou. E é nesse momento, e eu peço aos irmãos que prestem bem atenção, é neste momento ele leva também os utensílios, uma boa parte dos utensílios que ficavam na casa de Deus. Ele leva para a Babilônia. Agora imagina esse jovem Daniel, que não tinha pecado, o pecado dos seus pais, ele não tinha cometido os mesmos pecados. Ele estava isento daquela culpa, mas ele sofreu a punição junto. Imagina o momento que Daniel passa. Vejamos o sofrimento de Daniel que ele passou. Se nós olharmos, é uma história muito triste que Daniel passa. Daniel foi levado cativo. Agora imagina a distância de Jerusalém para a Babilônia. Não era fácil. 900 quilômetros em linha reta. 1.500 quilômetros é a trajetória, mais ou menos, aproximadamente, o que Daniel passou, o caminho que ele fez. Agora imagina essa distância sendo percorrida diariamente, 25 quilômetros mais ou menos, e ele acorrentado como um escravo, e andando no sol quente. Esse é o primeiro sofrimento que eu vejo da vida de Daniel. Passando esta humilhação. O segundo sofrimento que eu vejo da vida de Daniel é o sofrimento da separação. Ele foi separado da sua família, que ele amava. Ele foi separado dos seus amigos. Ele foi separado da sua pátria, que era Jerusalém. Ele foi separado do templo do qual ele adorava, passava ali tempos adorando a Deus. Olha o que Daniel passou. Esse é um dos sofrimentos que eu vejo piores na vida de Daniel. Mas também tem alguns que citam também o sofrimento de Daniel, um sofrimento de um castigo que a Babilônia produzia, que era o mesmo da Síria, de castrar esses jovens. Porque quem levou eles foi o rei da Babilônia. E o rei da Babilônia queria que eles aprendessem a cultura dos caldeus da sua terra. E para isso, eles tinham que ficar na presença do rei. Agora imagina um homem, um jovem, bonito, formoso, inteligente, ficando perto do rei, perto das concubinas do rei. E então, alguns acreditam que ele foi castrado. Alguns acreditam que ele virou eunuco. Mas que base é esta que eles citam isso? Um dos historiadores que falam isso é Rodrigo Silva. E ele cita isso com base naquilo que quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões, ele foi lançado só. E depois disso, quando ele foi descobrido que ele era inocente, o rei descobriu e lançou ali os acusadores de Daniel, lançaram
todos, e lançaram a família deles e os seus filhos. Esta é a primeira tese. A segunda é que quem guardava, quem tomava conta dele, de Daniel, era o chefe dos eunucos. Então veja que, se isso for verdade, olha o terceiro sofrimento de Daniel. Um jovem, na flor, da sua idade, podendo ter um casamento e ter relação com a sua esposa, e isso foi privado dele. Imagina isso. A dor não é fácil. Esse jovem Daniel, então, ele tem todos os motivos para ser um jovem revoltado. Ele tinha todos os motivos para ser um jovem enfurecido. Ele tinha todos os motivos para ser um jovem desobediente naquele lugar, que se revoltasse contra Nabucodonosor. Ele tinha todos os motivos de querer vingança contra aquele povo. Como o povo de Israel queria, que se você ver o cântico do Salmo 137, você vai ver que o povo de Israel deseja mal para aquele povo da Babilônia. Ele poderia desejar assim também essa vingança. Mas Daniel foi totalmente diferente. Ele não desejou vingança, mas ele foi obediente e fiel a Deus, e fiel ao rei. Ele foi humilde, ele aprendeu na Babilônia, e ele em tudo consagrou a sua vida a Deus. Nós vamos entrar nos textos de Daniel, mas é muito bom que todos nós entendamos que a vida desse jovem, esta consagração, nos traz esse incentivo de que eu não preciso me consagrar, ou vir à igreja, ou buscar a Deus querendo as coisas em troca. Não. Eu devo fazer isso por meio da minha fidelidade a Deus, do meu amor a Ele por aquilo que Ele já fez por mim. Eu não devo adorar a Deus por aquilo que Ele me faz, não. Eu devo adorar a Deus por aquilo que Ele é e já faz na minha vida há muito tempo. Nós não precisamos de motivos e nem razões todos os dias para adorar a Deus, não. Ele se faz presente em nossa vida nos mínimos dos detalhes. São momentos que Ele passa em nossa vida que nós estamos precisando muito, e a todo momento Ele nos ensina com a sua voz suave através da palavra. Quando nós estamos desesperados, quando nós estamos a ponto de ficar doido, nesses momentos Deus aparece e fala conosco sempre. E então, no capítulo 1 de Daniel, nós vemos que Daniel e seus amigos, que nós não podemos esquecer dos amigos de Daniel, eles, primeira coisa que tiveram ali na Babilônia, tiveram seus nomes trocados. Daniel e seus amigos tiveram o seu nome, mas não perderam a sua identidade de cristãos, de filhos de Deus. Eles tiveram seus nomes trocados, mas eles continuaram sendo os mesmos, continuaram com a mesma integridade, com a mesma vida perante Deus, com a mesma consagração. Daniel e seus amigos desejaram não se contaminar com o manjar do rei. Olha, por que ele não poderia comer? Ele foi muito radical nisso. Aqueles manjares eram sacrificados aos ídolos da Babilônia. E Daniel desejou não se contaminar com esse manjar. Ele foi muito radical, foi. Desejou comer o quê? Legumes e beber água. O chefe do eunuco olha para ele e fala assim: não, mas eu não posso. O dispenseiro que foi tomar conta dele falou: não posso fazer isso. Senão você vai estar mais magro, você vai estar mais abatido que os outros. Eu não posso.
E Daniel fala, não, experimenta cada um de nós 10 dias. 10 dias nos dê legumes, nos dê água para beber, e você vai ver. E assim eles fizeram. 10 dias eles comeram legumes e beberam água. E no final daqueles 10 dias eles estavam muito melhores do que os outros. E então no período de 3 anos que eles passaram ali, nesta faculdade da Babilônia, aprendendo a cultura, aprendendo tudo dos caldeus, no final disso, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, começa a fazer umas perguntas e interrogar todos eles. E Daniel e seus amigos foram os mais sábios, foram os que responderam melhores as perguntas. Melhores do que os magos, os astrólogos, os caldeus daquele lugar. Eles foram melhores em tudo. 3 anos. Agora foram 3 anos desejando não se contaminar com esse manjar do rei. Não foram só aqueles 10 dias. Eu vejo aqui que esses jovens foram tementes a Deus e corajosos e dedicados a Deus. E aí, no capítulo 2, nós vemos que Nabucodonosor teve um sonho e ninguém naquele lugar podia interpretar o sonho. Nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum mago daquele lugar poderia interpretar o sonho. Mas aí, Daniel se coloca na posição. E ele pede para ir lá interpretar aquele sonho. Nabucodonosor fez a pergunta para os magos, porque nem Nabucodonosor lembrava do sonho. Mas Daniel, ele pede aos seus amigos para que seus amigos orassem e pedisse misericórdia a Deus, para que ele pudesse revelar o sonho e a interpretação. E Deus revelou para Daniel qual era o sonho que Nabucodonosor tinha sonhado e qual era a interpretação do sonho. A interpretação já é uma coisa muito difícil. Agora imagina você revelar o sonho que a pessoa teve e que nem ela mesma sabia. Só Deus que pode fazer isso na vida do servo dele. Deus deu essa sabedoria, esse discernimento, essa revelação para Daniel. E quando Daniel revelou e interpretou o sonho, Nabucodonosor ficou alegre. Viu que o Deus que Daniel servia era um Deus diferente. Era um Deus que dava sabedoria, que revelava sonhos, era um Deus tremendo. Ele adorou a Deus pela vida de Daniel. No capítulo 3, é a história que muitos conhecem. É a história daqueles 3 jovens, que quando o rei Nabucodonosor fez uma estátua e falou que quando tocarem as trombetas, tocarem os saltérios, tudo, que eles teriam que se prostrar diante daquela estátua. Todos ali do reino, de todos os povos, todos os lugares tinham que adorar aquela estátua. E quando tocaram, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram diante da estátua. E quando falaram para o rei que eles não tinham se prostrado, o rei ficou furioso. Como pode? Eles não podem fazer isso. Mandou chamar eles. E quando chamou, deu mais uma chance para eles. Falou para eles que quando tocarem novamente, eles teriam a oportunidade de se prostrarem de novo diante daquela estátua. E quando tocaram, eles não se prostraram. E eles falaram, não, nós não vamos nos prostrar. E ele falou assim, como vocês estão doidos? Eu vou lançar vocês. Eles falaram, olha, o nosso Deus nos livrará dessa fornalha. E se ele não nos livrar, fique o rei sabendo que nós não vamos adorar, nós não adoraremos a sua estátua. O rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes. 7 vezes. Ao ponto daqueles homens que quando pegaram esses 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, pegaram eles,
quando foram lançar na fornalha, que estava ardendo, e fogo estava queimando naquele lugar. Quando eles lançaram, a Bíblia diz que esses homens que lançaram foram queimados e mortos na hora. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram, caíram na fornalha, a Bíblia diz que Nabucodonosor vê de longe, e ele fica impressionado. Não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Eu estou vendo 4 homens ali, e o rei chegou perto e viu aqueles 4 homens andando, passeando no meio do fogo, e nada acontecendo. Eles foram lançados com as suas roupas, da forma que eles estavam, e nada estava acontecendo com eles, eles andando. Veja que eles não pularam e saíram. Eu fico pensando nessas coisas, como eles não pularam e saíram. Não, eles continuaram, enquanto o rei não falou para eles: sai daí, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não saíram. Quando o rei falou, eles saíram. E aí eu vejo o livramento de Deus na vida desses homens. O anjo do Senhor estava com eles. E assim eu vejo em nossas vidas, que muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele tenta nos atormentar, destruir a nossa vida. Muitas vezes passamos por provas, por fogo mesmo. Muitas vezes parece que a prova está tão grande, parece que ela foi aumentada 7 vezes, como foi na vida desses homens. Coisas que acontecem em nossa vida, situações que parece que aqueceu mais. Não pode, tem alguma coisa errada, está pior, está aumentando essa provação. Mas nós vemos que nesses momentos de provação, de luta, Deus, ele se revela a nós. Deus, ele se faz presente e nos mostra que ele está conosco e nos ajuda a passar nessas tribulações, nesses momentos de aperto, de sofrimento. Deus nos ajuda. Talvez você tenha passado por esses momentos de parece que a fornalha está aquecida em você, parece que os problemas estão aumentando e a cada dia está pior. Mas eu quero dizer para você que tem comunhão com Deus, Deus está com você nestes momentos. Deus está com você nesses momentos de tribulação. Pode os problemas estarem aumentando, mas Deus está com você. O anjo do Senhor está com você, te guardando e te livrando de todo o mal. Nada irá acontecer com você como foi na vida desses homens. A Bíblia diz que eles saíram ilesos. Não houve queimadura, nem cheiro na roupa deles, de queimado não tinha. Tamanho o poder de Deus, o poder que pode livrar. Mas nós temos que relembrar e fazer menção daquilo que eles falaram. Eu não posso passar desse capítulo e ir para o capítulo 4 sem lembrar disso, que esses homens, mesmo sabendo, eles não negaram a Deus, e eles estavam cientes que Deus poderia livrá-los desta fornalha, mas também Deus não poderia livrá-los. Eles entendiam isso, que se Deus fizesse, eles iriam adorar a Deus, mas que se Deus não fizesse, eles fariam da mesma forma, se entregariam da mesma forma para Deus. Este é um exemplo importante que nós devemos seguir desses homens. De que situações de consagração de nossa vida, que nós fazemos para Deus, e coisas quando acontecem em nossa vida, que nós perguntamos: será que Deus vai nos ajudar? Será que o milagre vai vir? Deus pode mandar o milagre? Pode. Mas também Deus, às vezes, não vai mandar. Mas você vai ser fiel ainda a Deus? A pergunta para você é esta: você vai continuar sendo fiel a Deus? Se Deus fizer, é lógico, todos nós continuaremos adorando. Mas se Ele não fizer aquilo que você espera e aguarda, você vai continuar sendo fiel a Deus? Nós vemos hoje crentes que os irmãos sabem que eu estou falando, que acontece muito.
que momentos quando estão bem, adoram a Deus. Mas quando acontece alguma coisa que não está esperado, muitos deles se afastam e não continuam caminhando. E isso é lamentável quando as pessoas deixam de acreditar e deixam de ser fiéis a Deus nesses momentos. Porque quando nós somos fiéis a Deus nesse momento, nós aprendemos muito. Jó foi um homem que aprendeu muito quando os problemas da vida, quando as dificuldades aconteceram na vida dele. Ele foi um homem que sofreu. A fornalha foi aquecida na vida de Jó. Mas Jó foi fiel a Deus. Ele não negou a Deus, ele não blasfemou a Deus. Mas aqui tem a Noêmia, tem o Douglas, tem o Felipe, tem a Sueli. Todos nós estamos numa caminhada. E nós sabemos que nesta caminhada há momentos de dificuldade que nós enfrentamos. Isso vai acontecer em nossas vidas. Jesus foi bem claro quando disse aos seus discípulos que eles iriam passar provações nesse mundo. Mas o que Deus requer dos servos deles, dos cristãos, aqueles que vêm na igreja e congregam e têm intimidade com Ele, Deus requer de cada um de nós a fidelidade. Ser fiel a Ele, não importa a circunstância, não importa os momentos. Eu não sou crente só no momento que eu quero. Eu não vou na igreja só quando as coisas estão bem para mim, ou quando eu preciso. Não, eu sou fiel a Deus, seja no muito ou seja no pouco, seja morando no palácio ou seja morando numa cabana. Eu sou fiel a Deus, seja sendo exaltado por Deus aqui na terra de alguma forma, tendo muitas coisas ou não tendo nada. Eu tenho que ser o mesmo. A minha fidelidade a Deus, ela tem que continuar intacta. Os meus princípios, como tem sido ensinado aqui, tem que continuar o mesmo. Muitas pessoas têm errado, como tem sido ensinado pelo evangelista Wellington, aqui nessa escola dominical, nesse trimestre. Muitas pessoas, neste momento de dificuldade, perdem os seus princípios e quebram a cara. Mas nós não podemos negar os nossos princípios. Nós não podemos negar a Deus em meio às dificuldades. Nós devemos ser da mesma forma. Não se mover. Nós devemos ser fiéis a Deus. E então, no capítulo 4, a Bíblia diz que esse Nabucodonosor, ele se exaltou muito. E é no capítulo 4 que Deus abate, humilha esse rei. Esse rei, quando caminhava pelo seu palácio, começou a olhar as grandezas, as coisas que ele fez e se exaltar. E o que aconteceu com ele? Foi no outro dia, ele começou a comer capim. Deus humilhou Nabucodonosor, a ponto dele comer capim como boi. E é nesse momento, passa esse momento na vida dele, que ele entende que o Todo-Poderoso é Deus e não é ele. Embora o seu império, aquilo que ele formou na Babilônia foi um grande poder, ele fez grandes coisas. A Babilônia era conhecida como uma cidade gigantesca, maravilhosa, rica. Mas Deus mostrou para esse homem que só Deus deve ser exaltado, que não há ninguém maior do que Deus, não há ninguém mais poderoso do que Deus. E Deus humilhou esse homem. Mas no final do capítulo, ele entende e ele se arrepende. Ele se arrependeu desses pensamentos dele. Que bom. Mas chega outro rei no capítulo 5, Belsazar, que esse rei não se arrependeu. Ele acompanhou e viu tudo o que Deus fez na vida de Daniel na Babilônia e na vida daqueles amigos de Daniel.
Ele viu o que Deus tinha feito com Nabucodonosor. Mas ele, quando ele assume, e quando ele está já como rei da Babilônia, esse rei, Belsazar, ele deu um grande banquete. Ele chamou muitas pessoas no seu império, chamou um monte de gente para participar dessa festa. E a Bíblia fala que esta festa dele foi regada de vinho, foi regada de prostituição. Nesta festa, ele profanou os utensílios da casa, do templo de Deus, que estava ali na Babilônia. Nesta festa houve idolatria. Ele adorou ao Deus de ouro, de prata, e deu louvores ao rei, ao Deus de ferro, de madeira, de pedra. Olha o que rolou nesta festa. Mas esse rei, ele estava dando essa festa. Mas mal sabia ele que naquele dia o que estava por vir na vida dele. Quando ele está nessa festa, no versículo 5 do capítulo 5, diz que na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem e escreviam defronte do castiçal, na estucata da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. E naquele momento, o negócio ficou estreito para ele. Ele ficou assustado. Do momento de algazarra, do momento de festejo, o seu semblante que estava alegre, estava bem-humorado ali, ele se abateu. Que mistério é isso? Que mão é essa? E aí ele quer saber a interpretação disso. E manda trazer alguém para interpretar. E a rainha ouve esta palavra. Ela entrou na casa do banquete e disse ao rei: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. E aí é o versículo que eu li. Quando foram chamar Daniel, Daniel chega diante do rei, e ele diz: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? És tu, Daniel? Você continua sendo o mesmo? Você continua ainda interpretando o sonho? Você continua ainda em comunhão com seu Deus ainda revela? O seu Deus ainda faz, Daniel? Ali são um tempo. Daniel foi levado cativo com 16 para 18 anos. Ali já se passaram quase 70 anos. É o final do Império da Babilônia. E aí? Seu Deus ainda faz a mesma coisa, Daniel? Você ainda está em intimidade com Ele? A sua fé ainda é a mesma? A sua integridade ainda é a mesma, a sua vida com Deus ainda é a mesma, a sua consagração a Deus, a sua santidade, você continua buscando a Deus. És tu aquele Daniel? Noêmia, és tu aquela Noêmia ainda?
Daniel, então, revelou o sonho a ele. Aquela mão, aquele escrito. Esta, pois, foi a escritura que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E essa é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. No momento que eles estavam festejando, Dario entrou com seu exército pelo rio Eufrates. Eles tamparam, desviaram o curso do rio e entraram na Babilônia sem eles perceberem. E naquela noite, Belsazar foi destruído. E ele não tinha se arrependido. Não tinha visto as coisas que tinham acontecido no reino de Nabucodonosor. Não tinha dado crédito àquilo. E o seu reino foi passado a outro. Coisa seríssima. E no capítulo 6, quando Dario assume, veja que Daniel, por ser esse homem fiel a Deus e fiel ao seu rei, ele ainda continuava da mesma forma. E as pessoas olhavam para Daniel e amavam Daniel ainda. Ele passou pelo reinado de Nabucodonosor sendo bem próximo, ele passou pelo reinado de Belsazar, e agora ele está no reinado de Dário, o medo. Mas ele ainda continua a mesma coisa, e o rei Dário ainda dá importância e valor para Daniel, vê Daniel como um homem diferente. Dário estava em volta com os seus príncipes, os seus prefeitos que estavam ali, mas que já tinham se corrompido. Mas Daniel continuava intacto. Ele não tinha mudado. Mas esses homens, por inveja, porque o rei pensava em constituir sobre todo o reino, pensava constituir Daniel sobre todo o reino, que governasse todo o reino. Então esses homens tramam contra Daniel. Eles não conseguiam pegar Daniel em nada. Tudo que Daniel fazia era correto. Tudo que Daniel fazia não tinha erro. Ele não transgredia nenhuma lei. Mas eles perceberam, não temos que ter uma forma de pegar Daniel. E na sua intimidade, na sua vida com Deus, eles conseguiram pegar Daniel. Eles foram até o rei e falou ao rei que se alguém naquele lugar adorasse outro Deus, fizesse orações ao seu Deus, a não ser o Deus deles, que teria que ser lançado na cova dos leões. E o rei ouviu essas palavras. E quando o rei ouve essas palavras, ele faz o decreto, sela aquele decreto. E quando ele faz isso, Daniel fica sabendo que teve esse decreto. Daniel ouviu, Daniel sabia. Mas Daniel não muda a sua forma. Ele poderia dizer assim, vou parar por algum tempo, não vou adorar o meu Deus agora, vou esperar esse edito passar, essa lei passar. Não, ele não fez isso. Ele continuou da mesma forma, abriu a janela do seu quarto e 3 vezes ao dia Daniel orava a Deus. 3 vezes ao dia Daniel tinha a sua intimidade com Deus. Ele não mudou mesmo sabendo que ele corria risco de morte. Ele não deixou de ser fiel a Deus. Mesmo sabendo que ele poderia ser lançado na cova dos leões, ele continuou adorando a Deus. Ele não ficou com medo. Daniel foi constituído aqui um príncipe,
Ele devia ter muitos afazeres, eu penso, que ele devia ter muitas coisas para fazer, muitas coisas para comandar, mas ele não deixava de se consagrar a Deus. Porque eu vejo aí uma frase que eu quero que vocês entendam, que eu pensei hoje. Quanto maior for as nossas responsabilidades, maior tem que ser a nossa vida de consagração a Deus. Porque quando é maior a nossas responsabilidades, sabemos que somos incapazes de conseguir concretizá-las. É só pelo poder de Deus, é só pela fidelidade, pelo amor de Deus que nós conseguimos, quando nós temos muitas responsabilidades. Eu vejo aqui mães, mulheres que se desdobram em 1000. Mas se não fosse Deus na vida de vocês, vocês não conseguiriam nada disso. Daniel, quanto maior era a responsabilidade, maior era a vida dele de consagração. E ele continuava 3 vezes ao dia, orando e sendo fiel a Deus. E aí, quando pegam Daniel orando, falaram com o rei. E o rei não tinha como livrar Daniel, porque o rei tinha selado aquela lei. Daniel teve que ser lançado. E aqui eu vejo uma frase de Hernandes Dias Lopes, que ele diz que a fé de Daniel é a pedra de esquina da sua moralidade privada e pública. É uma pedra de esquina, a fé dele. Ele era intacto na sua vida privada e na sua vida pública. Esta pedra de esquina eu vejo como aquilo que eu preguei lá no Ar Livre, falando de Cristo, que é a pedra que os edificadores rejeitaram, mas essa pedra que eles rejeitaram também foi colocada como pedra de esquina, e todos eles tropeçaram nesta pedra. E é nesse momento que eu vejo a vida de Daniel, que quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei lançou ele, temendo. O rei não queria fazer aquilo, mas fez. E a Bíblia diz que o rei Dário jejuou pela vida de Daniel. Quando ele lançou Daniel na cova dos leões, ele foi embora triste. E quando ele vai para sua casa, ele jejua a noite inteira. E quando ele amanhece, ele vai correndo naquele lugar para ver se Daniel ainda estava vivo. E quando ele vai pela manhã, diz que ele chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Dário conhecia a vida de Daniel, a vida que ele continuamente servia a Deus. E aí, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. O anjo do Senhor fechou a boca dos leões. É o anjo do Senhor que guardou Daniel. Ele guardou Daniel, guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso Deus, ele tem poder de nos guardar em situações terríveis. Ele livrou Daniel desses leões. E então o rei, vendo isso, o rei ordenou que tirassem Daniel, e depois ele ordenou que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. E esses homens foram lançados na cova dos leões, eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles.
eles esmagalharam todos os ossos. Antes deles chegar, eu imagino eles no alto, o leão vindo e matando eles. Mas com Daniel foi diferente. Eu quero que nós façamos essa reflexão hoje, da nossa vida com Deus. Eu falo de consagração porque parece uma coisa que de outro mundo, né? Quando falamos assim, porque parece que tem pessoas que não se preocupam com isso. Tem jovens que parecem não se preocupam com isso, o que é consagração, o que é ter vida com Deus. Eu fico olhando quando o evangelista Wellington conta suas histórias e fala da sua vida de consagração. Ele fala umas coisas que eu fico arrepiado de ouvir. Ele conta uma história que quando ele estava numa vida de consagração, de busca a Deus, de oração, de jejum, ao ponto de uma pessoa, quando chegava na casa dele, antes que a pessoa chegava, Deus já tinha revelado para ele qual era a situação daquela pessoa. E quando aquela pessoa chegava diante dele, Deus usava ele para falar com aquela pessoa. E aquela pessoa, mas velho, como você sabe disso? Não, antes de você chegasse aqui, Deus já tinha me revelado a sua situação. Isso é consagração a Deus, isso é ter vida com Deus. É você ter o contato com Deus diariamente, não é só por 10, 1 hora, mas é o dia todo, é diariamente você falar de Deus, você amar a Deus, o seu foco ser Deus. É você ter fome de Deus, mostra-nos o Pai, isso nos basta, é o que nós queremos. Eu quero te ver, Deus, eu tenho fome da tua presença, eu tenho fome do teu Espírito Santo, eu quero mais de ti, minha vida, assim como a costa anseia por águas, assim é a minha vida por ti, eu anseio pela tua presença, eu desejo o Senhor, quando eu me levanto ao meu deitar, eu preciso do Senhor, eu quero ter Deus em minha vida. Eu não quero ouvir falar como Jó ouvia falar, mas com o tempo ele viu quem era Deus, não só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim eu quero de Deus, eu quero ver, eu quero sentir a presença dEle em minha vida. Eu tenho que querer mais de Deus. Eu não posso desejar mais esse mundo e as coisas desse mundo mais do que a Deus. Eu não posso amar mais as coisas que me interessam, as coisas que as pessoas falam desse mundo. Eu não posso amar mais essas coisas do que a Deus. Eu não posso amar mais o dinheiro do que a Deus. Eu não posso amar mais os meus filhos do que a Deus. Eu não posso amar mais a minha esposa do que a Deus. Eu não posso amar mais a igreja, o templo do que a Deus. Não. Amai primeiramente ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma. Ame a Deus. Se identifique com Ele, passe tempo com Ele, converse com Ele, é o seu amigo das horas mais difíceis, é o seu amigo que vai te ajudar quando você precisar. Gaste tempo com Deus. Esses homens jovens gastaram o seu tempo, se consagraram, não comeram do manjar do rei, mas eles foram os melhores em tudo. Talvez os jovens pensem assim, eu não vou me consagrar tanto a Deus porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ser um bom profissional. Tem sim, estudem, seja o melhor profissional, a Bíblia ensina isso, Deus quer isso de vocês. Mas o mundo precisa de profissionais sim, mas precisa de homens e mulheres de Deus. E você se consagrando não quer dizer que vocês não vão ser os melhores da vida, profissionais. A busca de vocês vai fazer vocês serem mais excelentes talvez do que os outros. A intimidade que vocês têm com Deus, a vida que vocês têm com Deus, isso aqui não é brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira, ela não foi escrita para ser deixada de lado. A Bíblia não foi escrita para nós deixarmos ela no beirar da nossa cama, não. Tudo isso aqui foi escrito para que nós alimentássemos disso, para que isso fosse a parte de nós, para que nós possamos sentir Deus dentro de nós. É não olhar para uma estátua
E adorar uma imagem não é sentir ele aqui, ó. Deus tem que estar aqui dentro de mim, dentro do meu ser. Amém? Vamos orar a Deus, agradecer. Me perdoe que eu não olhei para o relógio agora que eu vi. São 8h15. Mas nós vamos orar e agradecer a Deus. E eu quero que você guarde esta mensagem. A fidelidade de Deus na vida de vocês. Amém? Senhor Deus e eterno Pai. Senhor, neste momento, ó Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, nesta noite. Pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem falado conosco, através da Tua palavra, o Senhor tem revelado os Seus desejos a nós, ó Pai, e nós queremos estar, Senhor, meu Pai, cada dia no centro da Tua vontade, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, que possamos ser fiéis a Ti, Senhor Deus, em todos os momentos da nossa vida, que nós possamos amar ao Senhor em todos os momentos, ó Pai, ser fiéis a Ti, Senhor Deus, no momento difícil, no momento da bonança, Senhor Deus, que nós possamos sempre Te adorar, ó Pai. Leva a Tua igreja em paz, ó Deus, em segurança, nos dê uma semana abençoada em Tua presença, Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos guarda e nos livra de todo o mal, Senhor Deus. Assim oro e Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre.